Olá, mas uma coisa que eu fiz muito nesse período que eu fiquei afastada, eu estou assim um pouco empolgada aqui nessa playlist, parece que tá vindo assim uns pedacinhos, aproveitando a frequência do Guerreiro eu tô indo. Mas o que eu fiz muito nesse período de experienciar, não que eu ainda não esteja fazendo isso, é claro que continuo. Só que ali foi tipo assim, depois de é como eu falei, a vibração tem vales e crista, né? Então talvez ali eu tivesse em vale, aí de vez em quando eu ia numa crista, vale e crista. Aí vai a vibração, que é a frequência é a quantidade de ondas em determinado período de tempo que chama de vibração, de frequência. Enfim, durante esse período que eu estava ausente de acompanhar aqui o meu diário virtual da Cláudia, uma coisa que eu fiz demais e continuo fazendo foi ler. Então, o primeiro momento foram antes, né, da descoberta, foi de fazer várias terapias, de acessar, de imersões, cursos, medicinas e quero saber isso, quero entrar em contato com esse mundo extrafísico. E é inebriante quando você começa a perceber como funciona, ouvir seu corpo, ouvir como que você sente, o que é essa troca. Nós somos energia, a gente troca o tempo todo com o meio. Isso é uma experiência muito interessante. E aí, digamos que essa fase foi inicial, depois eu comecei com a fase de estudar aquilo que eu tinha vivido. Entender todos os processos. Ah, mas não deveria ser o contrário? Primeiro estuda, depois pratica? Cada um é cada um. Esse é o meu diário. Quem escreve sou eu. Daquela, né? Bem louca. E aí, o que acontece? É muito importante. Quem está no caminho do autoconhecimento tem essa coisa. Ou você compra o conhecimento pronto de alguém que já leu e está comentando, como eu agora, né? Por isso que isso aqui é meu diário, ninguém precisa acreditar no que eu estou falando. Mas a partir do momento que eu falo do meu caminho, já dá como eu botei numa outra papel assim de parede, né? Ou capa do vídeo, é um farol. Conforme você for descrevendo o seu caminhar, isso pode ajudar no caminho do outro. Então, o ler é muito importante, mas o ler não significa que você vai pegar aquilo como verdade, que eu fazia muito isso. Eu pegava aquilo na minha caixinha, agora eu sou assim, peguei tudo que falou sobre esse canal, esse livro, essa linha de conhecimento. Daqui a pouco eu estava no outro, estava no outro. Então eu entrava na caixinha, acho que ainda sou um pouquinho isso, agora menos. Mas eu entro na caixinha e não é, sair da caixinha. Entro na caixinha, sair da caixinha. Entro na caixinha, sair da caixinha. O que significa entro na caixinha? É quando você pega uma linha de conhecimento e é aquilo tudo e fica só ali. Não que esse conhecimento não seja válido, é muito importante, mas tudo tem vertente de tudo, de tudo. A partir do momento que você entende que não existe verdade, que existe a sua interpretação da verdade, quando você lê alguém, algum canal, algum livro sagrado, esses manuscritos, essas coisas bem conhecimentos antigos, também é na visão de alguém ou de uma egrégora, certo? Então não é certo nem errado. E aí a gente vai pegando a base,
pegando o que está acontecendo, o que se entendeu, porque tem, fica difícil eu explicar sem dar uma base de, enfim, vou tentar ver o que eu faço. Mas é muito interessante a gente entender que não existe a verdade fechada, mas é muito rico a gente ver os pontos de vista de vários. Eu vi outro dia, não lembro quanto tempo atrás, enfim, um documentário na Netflix falando sobre Moisés. Eu não lembro agora o nome, os 10 Mandamentos, alguma coisa assim. E é relatado, como é um documentário, tem a história lá do Moisés, dos 10 mandamentos, como chegou, o povo hebreu, toda aquela história, né? Quase um mito vindo do Velho Testamento, que o Velho Testamento todo é o caminho de Moisés, né? Só que, como é um documentário, ele é falado por um judeu, por um católico, por um muçulmano, e tem mais alguém. Enfim, são 3 vertentes ou 4 que falam, sem criticar, apenas pontos de vista. Eu achei aquilo rico, né? A ponto de, tipo assim, não tem prova concreta que existiu um Moisés. O que aconteceu, tudo não tem relato. É tudo oral, é tudo, entendeu? Enfim, mas isso que é legal, a gente lê, beber de várias fontes. Porque é assim que a gente experiencia a vida. Eu sou assim. Eu bebo de várias fontes e aí, conforme eu vou vendo, eu vou tendo uma compreensão. Ah, então este ângulo falava assim, é um ângulo bonito. Este ângulo já não é um ângulo tão bonito porque ele está vendo mais longe. Então, não vai poder ver, sabe como é que é? Pontos de vista. Então, neste minha busca, que é até hoje eu adoro ler, eu agora estou mais controlada, né? Eu comprava livro que era uma loucura. Mas ainda vejo muito PDF, não tem jeito. Mas tem... E eu relendo os livros, muito interessante. Aí que eu vi, cara, quando eu comprei isso, eu não tinha a mínima ideia que eu estava comprando. E aí hoje eu consigo ver com outra percepção, é aquilo que a gente está falando. Quando você entende que você está numa outra vibração, você consegue ter um outro óculos. Isso é muito interessante. É muito interessante. Então, nesse caminho, eu estou nesse caminho no momento de experienciar o que eu acredito para mim no momento. Mas não quer dizer que amanhã eu saí dessa caixa, eu quero ir na outra. Então, estou sempre pulando de caixa em caixa e criando a minha caixa, a minha verdade. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que falta eu falar de uma conclusão que eu acho que explica melhor para poder me referir a essa explicação do que eu entendo para poder fazer a sequência do que eu quero aqui. Esse ficou até um pouco mais longo. Sorry.